Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao quarto podcast do Laboratório Culinário, o podcast onde a gente tem informação de qualidade científica e sempre com convidados super especiais e que a gente vem mostrar sempre ao público, né? Esse é o intuito do nosso podcast Laboratório Culinário, trazer a união da farmácia com a nutrição, mas de uma forma prática, de uma forma concisa e que, principalmente, de uma forma aplicável, né? Que a gente consiga aplicar o conhecimento que a gente tem, tanto farmacêutico quanto nutricional, dentro, inclusive, da nossa cozinha. Ou seja, saber exatamente o que a gente vai fazer. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Aqui temos, né, Rochelle, uma convidada para esse podcast, que é a Josiane Catafesta, nutricionista, especialista em nutrição na fertilidade, professora e palestrante há mais de 15 anos. E no seu slogan do Instagram está: ajudo você a realizar o sonho de ser mãe e a nutrição ajudou a ter meu bebê no colo. Seja muito bem-vinda, Josiane. Obrigada pelo convite. E junto comigo aqui, Rochelle Galo, empresária, farmacêutica, minha colega há mais de 25 anos. Não vamos deletar a idade. E proprietária da Arscurandi Farmácia de Manipulação. Bem-vinda, Rochelle. Obrigada, Jô. Prazer então, estar aqui com vocês. Com certeza. O quarto episódio do podcast Laboratório Culinário veio trazer, então, um tema muito em voga agora nesse momento, que é a nutrição e fertilidade, o caminho da gestação saudável. Eu trouxe alguns dados aqui bem importantes, porque acredito que muitas vezes, né, o que mais se fala é em questão de contracepção, ou seja, evitar a gravidez. Mas o que se vê no mundo de hoje é como a gente vai fazer para conseguir engravidar. Eu acho que isso está sendo uma questão muito maior agora do que somente a prevenção. Em relação a dados, tá? A probabilidade de mulheres terem filhos cai vertiginosamente após os 35 anos. Os óvulos, cujo estoque limitado e determinado ao nascer, perdem o potencial de fecundação com o passar do tempo. Homens e mulheres estão se expondo a mais condições que interferem na fertilidade, como tabagismo, consumo de álcool e infecções sexualmente transmissíveis. Os cientistas acreditam que fatores ambientais, como exposição à poluição e a disruptores endócrinos, interfiram no balanço hormonal que viabiliza a reprodução. Então aí, o estudo da OMS sobre infertilidade mostra que hoje 1 em cada 6 adultos não consegue conceber antes de pelo menos 1 ano de tentativas, que é um índice inédito. Josi, o que tu tem a falar sobre isso? Eu acho que tem uma questão muito cultural também, né, Grazi? A gente veio de uma época onde a gente precisava só pensar em não ter filhos. O que fazer para não ter filhos? Uso de preservativo, pílula anticoncepcional. E aí a gente ficava naquela, né? Cuidar, qualquer relação. E aí quando a gente se depara no momento de desejado de ter filho, a gente pensa, bom, parei a pílula, né? Fui no ginecologista, estou pronta, primeiro mês vou estar grávida. E não é isso que acontece. Não mais. Não mais. Então, hoje, o que os médicos de reprodução trazem e os próprios estudos é que a gestação é um evento raro. Não é mais aquela probabilidade gigante de na primeira relação se engravidar. E aí a gente começa a entrar no porquê disso. E aí esses dados que tu traz realmente são alarmantes, porque é o que as pessoas têm feito com a sua vida, né? Porque eu mostro aqui, lendo, né, um estudo recente também registra uma queda de 51% na quantidade de espermatozoides entre amostras de homens adultos com mais de 35 anos, comparadas aí entre os anos de 1973 a 2018. Ou seja, não é só a mulher, né? Não. Então, isso é o que eu gostei muito de trazer para esse podcast, é que muitas vezes a culpa recaía somente na mulher no quesito não estar conseguindo engravidar, mas o homem também é responsável por espermatozoides de qualidade, correto? Sim, eu sempre falo que o embrião é 50% do casal, né? Ali, 50% do homem e 50% da mulher, e não tem como. Hoje em dia, por mais que relações sejam, né, diferentes, não só homem e mulher, a gente sabe que o casal precisa se preparar, né? O homem deixa para pensar isso quando a mulher já está há 1 ano tentando. E aí eu falo que perdeu tempo. Claro. Então hoje a gente precisa otimizar. É uma equipe. É uma equipe. É uma equipe, ou seja, Exatamente. engravidar não é só um serviço da mulher, é um trabalho em equipe, em conjunto dos dois. Dos dois. Mais do que nunca. Então ali, por mais que seja um processo natural e vivenciado por praticamente todas as espécies dos seres vivos, a procriação tem seus desafios e a infertilidade é um deles, né? Então, quando o casal opta por ter filhos, são vários métodos contraceptivos, né? Mas
para fazer isso. Então, vou começar aqui com uma pergunta, Josi. Primeiro, querendo saber como é que tu chegou nesse universo da nutrição. Como é que veio esse interesse por nutrição e fertilidade? Contando um pouquinho da tua história aqui pra gente. Um pouco longa, né? Bom, entrei primeiro na nutrição em função de, na infância, adolescência, ter sido obesa, né? Então, acabei entrando na nutrição com esse intuito, acho, de primeiro me tratar e depois conseguir ajudar os outros. Então, nesse processo, tive um emagrecimento significativo, nunca mais voltei ao peso, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, né? Não é aquele efeito sanfona que a gente morre de medo. E depois de formada, depois de ter a primeira filha, eu comecei... Na verdade, eu sempre atendi gestante, desde a época de faculdade. E acaba puxando, parece. Exato. E aí, durante esse processo de tentativas do segundo filho, eu comecei a me deparar com um mundo que não era muito real para mim, né? Tanto culturalmente como para quem engravidou no primeiro mês de tentativa da primeira filha, eu achava que, como se dizia a expressão, cheirava a cueca e engravidava, né? Não, isso até acontece, a gente tem casos por aí que, meu Deus, a gente fala, olha, não senta onde o fulano sentou que tu vai engravidar. Exatamente. Mas não foi assim. Aí eu comecei a me deparar com exames, muitos exames diferentes que jamais tinha ouvido falar. E aí, quando eu comecei a me deparar com isso, eu pensei, meu Deus, o que que eu fiz para que isso acontecesse? E o que que a nutrição pode fazer para me ajudar? Né? Eu sempre acho que, como eu trabalho com isso, eu sempre acho que a nutrição tem algo que possa me ajudar. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a trabalhar, a estudar um pouco mais em cima disso, e eu chegava para as clínicas de reprodução, porque eu passei por 5 clínicas para tentar... Ou seja, a gente não está falando de pouca coisa aqui. Pouca experiência. Eu não acreditava, na verdade, no diagnóstico que eu recebi, né? O meu diagnóstico foi, então, aos 29 anos, baixa reserva ovariana. Tu começou a tentar ter filhos com que idade? A Valentina, que tem 12 anos hoje, eu tive com 27. Eu ganhei e ela... tu já tinha problemas com os 27 ou não? Não, aos 27 eu engravidei no primeiro mês de tentativa. Ok. Na verdade, eu ganhei ela aos 27. Uhum. E depois eu fui, quando ela tinha 2 anos, eu comecei as tentativas para engravidar, ou seja, quase 29. Então, o primeiro exame que eu fiz de antimuleriano já era baixo para 29 anos. Depois disso, então, vamos fazer a esterossalpingografia. Eu vou te perguntar no primeiro exame ali, porque as pessoas vão querer saber o que tu está falando. Exato. O antimuleriano é um dos exames que a gente avalia a reserva ovariana junto com outros métodos, como contagem de folículos, FSH, LH, que são outros exames hormonais. E deu um valor super baixo. Aos 29 anos, eu tinha uma reserva ovariana abaixo de 1. Então, isso caiu o mundo. Eu me lembro que eu recebi essa notícia próximo do Natal. Pra mim foi péssimo. Mas ok, pior Natal dos últimos 29 anos. Mas ok, depois disso não bastasse, vamos fazer então uma esterossalpingografia. Esse exame... Exatamente. A gente vê aí a permeabilidade das trompas, né? Ou seja, se essa trompa tá permeável para que o óvulo passe por ela e encontre ali o espermatozoide para ser fecundado. E pasme, eu tava com as 2 trompas totalmente obstruídas. Sendo que eu já tinha tido uma filha. Então, nossa, que é isso? Meu Deus. Como que isso aconteceu? Exatamente. Então, com isso eu comecei a estudar como é que isso pode ter acontecido. E aí foi a minha passagem por essas 5 clínicas, aqui da cidade. Uhum. Aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre. Uhum. Porque eu não acreditava no resultado desses exames, eu não queria aceitar. E, ao mesmo tempo, eu queria ter alguma forma de me tratar. E aí, eu procurava, estudava, e os médicos diziam, não sei por que isso aconteceu. Ai, não me deixa assim, não me deixa sem resposta. Né? Eu sou muito curiosa. E aí, eu comecei a estudar um pouco mais. Bom, resumo, a minha única opção era fazer fertilização in vitro. Aí, meu marido, né? Aí entra muitas questões emocionais, questões culturais, questões religiosas, né? Ai, por quê? Por que Deus fez isso? Não era pra gente ter filhos, vamos ficar com a primeira. Resumindo, meu marido disse, esquece tudo e vamos viajar. No momento eu disse, ok, né? Aquela sensação, aquilo que sempre falam, né? Vai descansar. Relaxa que engravida. Mas eu sabia que eu não adiantava, porque, né? Não adiantava relaxar, que não, os caninhos, que nem eu dizia, não estavam passando nada. Resumindo, passou 2 meses, meu marido com a viagem quase pronta, ia comprar as passagens, eu disse, não, esquece dessa viagem que não vai rolar, nós vamos tentar ter o nosso filho. E aí a gente foi
fomos para reprodução assistida, fiz uma fertilização, eu tive baixa coleta de óvulos, enfim, sobraram 3 embriões, um era o Antônio, que a gente implantou e deu certo na primeira, e aí depois congelei os outros embriões, né? E aí já é um segundo capítulo para a dor de descartar um embrião, mas enfim. Olha, que coisa importante isso. E já indo também um pouco para direto ao assunto, como aumentar a fertilidade com a nutrição? Como ela pode ajudar? Então, digamos assim, existe uma dieta para as tentantes? Como funciona? E principalmente, se essa dieta para tentantes as mães e os pais também são tentantes? Como é que chama esses termos? Então, eu tô há uns 9, 10 anos nessa área de fertilidade e nos últimos anos me chama muito a atenção que tenho recebido muitos homens, né? Porque tem se entendido cada vez mais que a fertilidade é do casal, que o casal precisa se preparar. Então, quando o homem vem em consulta, a mulher tá junto, e aí eu começo a falar para a mulher, e aí ele diz assim, é pra ti, tá? Aí eu, não, meu querido, é pra você também. Exatamente. Eu digo, se você quer ser pai, você precisa ser pai do início ao fim. E eu brinco, né, com os maridos quando estão juntos, que se você não consegue nem fazer um plano alimentar por 2 ou 3 meses antes de fazer a coleta de um espermatozoide ou para gestar, será que você vai ser capaz de ser pai? E aí alimentar uma dá criança. Um choque, mas é verdade. E aí eu digo, não, como é que você vai ensinar seu filho a comer depois? Olha a responsabilidade. Você ainda tem... Pensa nesse processo como uma oportunidade de você melhorar a sua saúde para poder ser um bom pai e poder educar nutricionalmente teu filho. Me ocorreu uma pergunta aqui, Júcia. Vamos dizer assim, tempo de tratamento antes, assim, de ajuste de alimentação e suplementação. Eu sempre ouvi entre 3 e 6 meses. É isso? Depende. Da mulher, a gente fala o mínimo 3 meses, né? O ideal seria 1 ano. Por quê? Pausa. Deixa eu botar na pausa. Quero engravidar. Eu começo a me preparar de 6 meses a 1 ano antes. Mulheres. Exatamente. Tanto na minha suplementação quanto na alimentação. Porque, por exemplo, quero tentar engravidar. Penso em ter filhos, né? E preciso ajustar a minha dieta para que eu tenha uma boa gestação, para que isso aconteça, para que a concepção aconteça. Então, se essa concepção vai acontecer, eu preciso ajustar o que eu como e o que eu suplemento, como eu vivo, como eu durmo, como eu me exercito 1 ano antes de começar esse planejamento da gestação. Exatamente. E o pai da criança também. Exatamente. Mas para a mulher, principalmente 1 ano, por quê? Porque a gente sempre fala que o óvulo que vai ser ovulado naquele mês, ele foi recrutado lá da nossa cestinha 1 ano antes. Então, esse óvulo vai começar a ter uma impressão no DNA dele nos 12 meses antes dessa ovulação ou dessa coleta ou desse período. Então, o que é importante eu pensar? Eu começo a deixar essas marquinhas e se eu tiver um estilo de vida muito ruim no meu último ano, é a qualidade que vai ter do meu óvulo. Então, não vai adiantar eu cuidar por 15 dias ou 30. Não me entendam mal. Tudo que a gente puder fazer, sendo 1 semana, 2, 3 meses, isso tudo é melhor do que nada. Mas o ideal é de 6 a 12 meses. A 12 meses. Por que 3 meses? Né? Por que se fala tanto 3 meses? Porque os últimos 3 meses é o período de maturação. Ou seja, eu brinco que é como a fila do SUS. Esse óvulo entrou na fila do SUS 1 ano atrás. E nos últimos 3 meses é onde ele vai tomar um banho, ele vai, né, passar o perfume, vai pentear cabelo. Para ir visitar. Exatamente. Para ir para sua consulta. Para ir para sua consulta. Mais ou menos isso. Claro. E o que seria, digamos assim, uma dieta para tentantes, né? Pais tentantes. Tanto mulher quanto homem. Óbvio que deve ter algumas diferenças na alimentação, mas não devem ter pontos em comum. Sim, muitos. Na verdade, o que eu vejo hoje nos pacientes que chegam, tanto homens quanto mulheres? Muita comida processada, nada de comida de verdade. Eu falo 2 coisas bem importantes na consulta. Não é só o que você tira, porque hoje a gente vê nas redes sociais tirar. Aí eu digo, ok, você tirou glúten, tirou leite, tirou açúcar. E o que você colocou no lugar?
E as pessoas Tem não que- se dão conta de o que está faltando, né? Então, assim... Não é o que retirar, mas o que adicionar em alimentos. E aí vocês vão concordar comigo que a gente vem de uma cultura de restrição. Muita. Restrição para emagrecer, restrição para ganho de massa, restrição... Existe algumas restrições, ok. Mas eu acho que a gente tem que tirar o terrorismo, né? Desmistificar algumas coisas da alimentação e trazer a facilidade disso. Tá, o que é que eu posso colocar disso? Só que as pessoas também esperam uma dieta milagrosa. Falta informação do Uhum. básico. Exato. Aí, teve uma paciente que me perguntou em consulta, mas isso é a dieta da fertilidade? Em momento algum, está se vendendo aqui dieta da fertilidade. Né? Ótimo. É uma dieta para você ficar saudável. E aí, Graça, desculpa te cortar, Não, mas eu é. acho que é uma expressão que eu uso muito em consulta, o nosso corpo, ele trabalha na sobrevivência. Concorda? Concordo. Sim. O que é a reprodução para o teu corpo? É além da sobrevivência, não é? É gerar. Tu vai gerar, Vai gerar uma vida, nova tu tem vida. que preparar Tu tem que ter substrato. O que você faz quando você vai plantar uma sementinha no solo? Adubo, água, água, sol, sol, tudo. protege, proteção. Exatamente. Então, não adianta você hoje estar sobrevivendo e querer engravidar. Segunda colocação Nada das de pacientes. déficit calórico, atenção, mulheres, sem déficit calórico para querer engravidar. E aí, Digamos, agora eu te Pode. interrompendo, as mulheres que querem emagrecer para poder ganhar o peso na gravidez e ficarem ok. Isso acontece, Isso tenho até certeza. pode, mas aí tu vai eu quero botar emagrecer para qualidade engravidar. de nutriente, né? Não, precisa? Então, como é que tu vai fazer a Exato. qualidade de nutrientes aí no balanço? Tu tá em déficit. mas Aí uma fica- coisa, uma pergunta que sempre vem, como é que aquela pessoa que usa drogas, que mora na rua, engravida com tanta facilidade e eu não? Nem todo mundo é igual. E aí eu volto para aqueles teus dados iniciais. Com que idade essa pessoa que usa drogas e mora na rua engravidou? 15, 16. Qual é a idade do maior potencial fértil que a gente tem? Até os 25. É. Quem que engravida até os 25? Muito. Hoje em dia, ninguém. Com a escolaridade, trabalhando, fazendo mil coisas, Acima dos 30. acima dos 30, mínimo. 35. Ó, Por aí. Acima a dos idade que eu 35. tive a Sofia. E aí, então, vem esse caso. 34, né? né? Exato. Como vai se comportar? Então, já não somos os mesmos, as E mesmas. aí a gente volta na pergunta que você me fez do tempo, né? Dos 12 meses. Quantas marquinhas as mulheres deixaram nos óvulos delas nos últimos 35 anos? Né? A gente tem que pensar nisso. Então, qual é a dieta ideal? Primeiro tem que entender de quem a gente está falando. A individualidade Aí, bioquímica. Exatamente. Segunda questão tem alguns padrões que a gente precisa ter de saúde, tanto para homem quanto para mulher. Da onde eu vou tirar nutrientes se eu não tenho frutas e verduras nessa dieta? É muito comum. Ontem mesmo atendi uma paciente. Quantas frutas você está comendo? Ah, melhorei. Uma por dia. Oi? Uma por dia para ela é a melhora. Então, já Exato. começa por números. Números de porções diárias, Exato. Essa de verduras, de questão- fibras. Acho que é a questão da internet, tem muito acesso, mas Tem. também as pessoas vão captando, às vezes, as coisas que chegam para elas ou que interessa para elas, né? Então, dentro às vezes, um paladar mais infantil, então, que vai preferir comer determinado alimento processado do que uma fruta. Sim. Então, tudo isso é bem importante, assim. Então, eu vou fazer uma dieta low carb, então não vai ter nada de carboidrato, também não tem fruta. Então, essa é uma das questões hoje muito... A internet ajuda muito, mas ela também atrapalha alguns quesitos. Exato. né? a qualidade da informação. Da onde vai- ela vem. É. Falando em álcool e fertilidade, e isso com certeza acredito que deve servir para os dois, né? Para o casal, homem e mulher. Como influencia o álcool? Qual a quantidade? Pode beber uma taça? Não. Álcool. Álcool e fertilidade e gestação. Grace, posso dizer que essa é a parte mais importante da consulta do casal. Porque os homens sempre acham que Para ele está liberado. está liberado, é a mulher, né? Enfim. O que os estudos trazem hoje? Na verdade, a maior parte dos estudos, quando a gente fala de fertilidade, eles são feitos em reprodução assistida. Porque é uma forma mais controlada de ter esses dados. Uhum. Então, o estudo mais marcante que teve foi um estudo que avaliou casais que estavam tentando engravidar por método de fertilização in vitro e foram acompanhados 30 dias antes, tanto da coleta dos óvulos, né, e como a transferência desses embriões. Então, esses casais tiveram dois grupos. O casal que não consumiu nada de álcool
e o casal que consumiu aí em torno de 12 gramas de álcool. Fique bem claro aqui, independente do tipo de bebida alcoólica. Mas o que é 12 gramas? Vamos lá. 12 gramas é 150 ml de vinho, 300 ml de chopp e 40 ml de... Isso aqui é a quantidade de vinho. É isso aí. Por aí? semana. Não, dentro do mês que antecedia o mês inteiro. procedimento. Ou seja, a influência do álcool na fertilidade é mais ou menos em torno de 150 ml para o homem De vinho. de vinho em um mês. O uísque é 40 ml. 40 ml é um... Nada. É nada tem em um 30 mês, ou seja, dentro do- isso é influência. E aí, qual foi o desfecho final? Os casais que tiveram esse consumo de bebida alcoólica, eles tiveram menos evolução da gestação, ou seja, casos de aborto, e também menos positivos, ou seja, não tinha implantação, não tinha evolução da gestação. E aí eu pergunto, para quem está tentando engravidar há anos, ficar um mês sem álcool é difícil? Claro que não. Qual é o maior sonho da vida desse casal? É continuar bebendo uma garrafa de vinho, uma taça de vinho ou ter o filho. E depois você pode beber essa sua taça de vinho. E aí eu falo isso para os homens. Poxa, é um mês. Obviamente, né? Não Até a gestação, até a concepção. Exato. Mas também não adianta, né, Graça? Vamos lá. Existe um processo de equilíbrio desse corpo. Ou seja, não parei agora esse mês. Como vai estar o seu espermatozoide só um mês? Você também, homem, precisa se preparar para essa concepção. Exatamente. E aí a gente volta para o tempo do homem. O homem precisa de 3 meses de preparo prévio. Vamos lá entender que existe a cultura. O homem produz espermatozoide todos os dias. Só que esse espermatozoide precisa de 3 meses para ter um bom amadurecimento. Claro, senão tá colhendo fruta verde. Exatamente. ou já passada. Ou já passada. Fruta verde ou já passada. Então, Exato. recapitulando aqui, em relação ao álcool e a fertilidade numa gestação, o que acontece? O homem também é tão importante e responsável por essa fecundação quanto a mulher. Então, o que acontece? O homem se prepara pelo menos 3 meses para ter um espermatozoide bom, né, maduro De qualidade. e de qualidade, para que essa fecundação aconteça, e a mulher pelo menos 1 ano. Então, casais, a preparação é em conjunto, né, Josi? E 3 meses para a mulher, aliás, 3 meses para o homem no mínimo e 1 ano para a mulher. E o consumo de álcool, se fosse ter, não na mulher, no homem, seria de 150 ml de vinho em um mês. Na verdade, o ideal seria um mês zerado, que é o Zerado. momento Mês que zerado. eu falo bolha. Sim, que é Sim. aquela que melhorou, inclusive, a exato. implantação. Exatamente. E o sucesso do... Sabe o que eu estava pensando aqui em relação ao que fala da qualidade do óvulo e do espermatozoide, mas o que também isso representa, né? Que a gente vai estar minimizando, por exemplo, doenças genéticas da família. Então, quando tu tá fazendo toda essa alimentação durante 1 ano da mulher e 3 meses do homem, também vai estar melhorando, vamos dizer assim, a vida do futuro filho que vai estar vindo ali, porque doenças cardiovasculares podem estar sendo, os genes estão sendo abafados, e se sabe que às vezes os casais que melhoram a alimentação, esse gene pode ser abafado no filho, ele pode não se manifestar no filho quando bem preparado. Com Exato. certeza. Então, ou seja, estamos já preservando a saúde da criança nesse exato momento. Isso é o que a gente chama de programação epigenética da Epigenética, gestação. Né? Então, eu acho que esse podcast não serve só para tentante. Serve né? para todo mundo. Todas as mulheres que pensam um dia em ter filho, porque a questão grande que a gente traz e é uma pergunta que eu faço em todas as consultas para as minhas pacientes. Você quer ter um filho, né? Quando você sonha com esse filho, você sonha com ele como? Saudável. Então, o investimento do que você está fazendo agora não é só para você gestar. É ter um bebê no colo saudável. É hipocrisia a gente dizer que só quer um filho. Claro. Todo mundo quer um filho saudável. Óbvio que a vida lá, né, vai trazer algumas intercorrências. Mas o meu filho, por exemplo, fiz tudo o que eu podia, ele tem hipotireoidismo. Ok. Mas assim, a gente sempre pode tentar melhorar. Claro. Essa é a questão. Gravidez após os 40 está tão na moda
né? Então, ou mais, 50. Quais os cuidados e suplementos que a gente pode estar aí, que a gestante pode estar precisando e que ela precisa estar atenta, né? E quais são as dificuldades de uma gestação nessa idade? Acima dessa idade. Você deve ter pacientes nessa categoria. Sim, muitos, a maior parte. Inclusive, tenho paciente acima de 50, que é um super desafio. Nossa, esse é um desafio, então. Exatamente. Então, aos 40 anos, a gente já começa a pensar na viabilidade desse óvulo, né? Que ele vai estar mais envelhecido, com presença de mais radicais livres, já tem mais marquinhas, como a gente falou, né? Ao longo desses 40 anos. Mas é a gente conseguir melhorar, reduzir qualquer processo inflamatório do corpo dessa mulher, deixar ela o mais nutrida possível. E essa mulher já vem com uma carga de história de saúde no geral, né? Então, ela vai ter ali algumas intolerâncias que ela nem imagina, processos alérgicos. Então, a primeira consulta dessa paciente, ela tem que ser uma consulta, eu digo que é achar cabelo em ovo, né? A gente precisa achar tudo que tiver. Ou seja, revirar a mulher do avesso para que a gente consiga aí, primeiro desinflamar ela, tirar tudo que for inflamatório, toxinas e colocar a nutrição. Suplementação, o que a gente pode estar já orientando para essa paciente tentante gestante acima dos 40 anos? E aí, Graça, a resposta eu jogo para a Rochelle também. A gente precisa de muito mais nutriente e aí a dieta não dá conta com essa paciente. Né? Lá aos 30 é muito diferente, a dieta consegue suprir muito mais, mas aos 40... Aos 40 já é mais difícil, muito mais. A dose de suplemento é maior, porque a necessidade é muito maior. Então, entendendo sobre nutrição e fertilidade para mulheres abaixo dos 30, pode ser que somente a nutrição consiga suprir todos os micronutrientes e macronutrientes necessários. A partir dos 35, 40, nem se fala. Você não vai conseguir de uma forma tão completa, fazer com que a dieta supra essas necessidades para que ela fique saudável, né, com todos os seus micronutrientes. Então, é necessária a suplementação para essa tentante de forma integral e aliada, obviamente, à nutrição. Exato, não tem como a dieta pensar só no suplemento e nem só na dieta, né? Hoje... Porque senão a pessoa ia só tomar suplemento, e vou engravidar. Não é assim que funciona. Não, e é o que chega no consultório, né? É o que chega, por exemplo, no balcão da farmácia, né? O que você tem para fertilidade? O paciente chega perguntando. Como é que chega lá? Muitas vezes as pessoas procuram, nós farmacêuticos lá na farmácia, olha, eu tô pensando em engravidar, o que eu posso usar? Né? Então, normalmente, às vezes a mulher aos 40 ela já está pensando na flacidez, às vezes ela vai buscar um colágeno e aí vem o assunto, eu estou pensando que depois eu não quero ficar flácida, então não, pode usar, mas em geral, nutrientes assim que a gente sabe que são importantes, todos os relacionados à biogênese mitocondrial, o mais conhecido é a coenzima Q10, mas hoje tem o PQQ, a gente estava falando ali, o ômega 3 é um que ele pode tanto ser usado na pré-concepção, na gestação, inclusive, hoje já tem estudos, porque tem muitas coisas também, muitos produtos que não se fazem estudos, nem grávidas, nem em crianças. Porque, obviamente, né? Lactantes também não. Não fazemos estudos em gestantes. Ninguém quer fazer estudos e correr algum risco, né? Então, os já consagrados, assim, todo o complexo B, principalmente, o pessoal usava muito o ácido fólico, hoje tem o metiltetraidrofolato, o ômega 3, a coenzima Q10, o zinco é um mineral muito importante. Vitamina D. Então, a Josi estava falando que hoje é a queridinha da vez. O pessoal... Se tivesse que pensar em um nutriente, assim, só esse, eu pensaria na vitamina D. Ela trabalha em todos os pontos da fertilidade. E hoje a maioria das pessoas tem baixa vitamina D, porque a gente fica muito pouco exposto à luz solar, né? Então, a vitamina D é um nutriente, um hormônio hoje, muito importante. E também tem alguns estudos relacionando que o pessoal aí começou a usar mais vitamina D em função de Covid e tudo, mas esquecem das outras vitaminas lipossolúveis, como a E e a K. Então, que são vitaminas importantes, né? Dentro das vitaminas lipossolúveis. Elas têm um sinergismo, um balanço entre elas. Inclusive, a vitamina E é até melhor espessura de endométrio, né? Então, quando a gente fala de vitamina D, ela ajuda na implantação. Eu brinco que a vitamina D é uma colinha do endométrio, né? Mas é a vitamina E que auxilia ali nesse processo de espessamento. Então, não existe um nutriente... A gente fala da vitamina D, a queridinha, porque é o que mais tem estudo, e os estudos são isolados. E são dosagens altas? Agora eu vou perguntar, acima de 4.000, 5.000 de vitamina D?
Isso tá bem, né? A É que mídia às tá vezes varia da jogando aí. em relação É. à dosagem que tu tem, varia bastante. Tem um pessoal que usa doses bem maiores. Não, 50 mil, É. às vezes botam 600 Então, mil e por mês. Às vezes não é necessário, às vezes vai depender muito do paciente. paciente, né? É. Vamos dizer, vai começar, não, vou me expor mais, vou fazer atividade Depende física dos ao níveis ar que ele livre. apresenta. Vou pegar Exato. sol. Então, se Eu ele está como- em deficiência, Aí sim, suficiência. Isso, eu como nutricionista posso prescrever 4 mil I ao dia, né? Mas normalmente o paciente chega, qual é o cenário que a gente tem hoje? A mulher que chega com pouco tempo pra gente, para se preparar para esse processo de fertilidade, para gestar, enfim, pela idade. E o que que acontece? Com a vitamina D super baixa, 10, 12, quais são os ideais, Nossa, né? No sangue, muito assim, para baixo, pelo é. menos prevenir aborto e para gente conseguir ter uma implantação Acima legal? de 40. 50. 50 acima de hoje. 50. Então, vitamina D precisa estar acima de 50 e a gente precisa ter uma clareza de que cada dose é individual. Então, quando eu vejo um paciente que está com a dose super baixa, nível sanguíneo, eu entro em contato com o médico. Olha só, eu posso prescrever até 4 mil. Precisa da tua ajuda. É isso, é o trabalho, é o trabalho em sinergismo equipe. aí. Exatamente. E quais são esses mitos da gravidez tardia? Existe um mito, olha, o filho pode vir com alguma síndrome, alguma coisa que não viria se tivesse uma gestação mais cedo? Existe o risco, né, das síndromes, até em função desse próprio DNA já tá aí mais com alterações, né? Então, o que que acontece? A gente trabalhar nesse preparo gestacional, não indiferente da forma que for, para a gente ter um bom processo de metilação de DNA, inclusive para prevenir aborto de repetição, que é o que mais acontece nessa fase, em função de eu ter um embrião mais velho, aumenta o risco de aborto. Isso é uma das questões. Segunda é a questão que a gente fala das síndromes. Então, se eu conseguir trabalhar muito bem, por exemplo, parte de metilação, proteção, parte de neurodesenvolvimento, aí entra ômega 3, colina, complexo B. A gente trabalhar muito bem também biogênese mitocondrial, a gente consegue ter uma resposta muito boa. Claro que eu acompanho isso em pacientes que fazem biópsia de embrião. E é visível a diferença de quando faz tratamento e quando não faz. É assim, ó, de tu ter paciente... Eu tive uma paciente, para trazer um caso para entender, ela tinha feito a primeira fertilização dela com 37 anos, ou seja, mais jovem, Uhum. né? Mais jovem. Todos os embriões aneuploides. O que quer dizer isso? São embriões que não são viáveis, embriões que não são compatíveis com a evolução de uma gestação, enfim. Ou iria não implantar ou um aborto. E essa paciente chegou para mim com 40 anos e eu pedi para ela pelo menos um período de 4 meses. Bom, conversei com a médica dela e tal. Resumindo, ela estava super intoxicada de alumínio, o marido com alumínio extremamente elevado. Aí eu disse para ela, não tem como a gente desintoxicar e repor esses nutrientes em um mês. Nossa, entrou em desespero, obviamente, conversei com a médica. Lembra, nutricionista não dá diagnóstico, nutricionista não dá time de tratamento, nutricionista trabalha na equipe. Faz parte. E a gente não pode se menosprezar também, né? Claro que não. A gente faz parte. Gente, nosso trabalho é incrível. A Eu já gente vou te faz perguntar sobre o parte. alumínio, até sobre isso aí, mas pode fazer o desfecho pode desse fazer. caso. Resumindo, ela foi fazer a coleta dela com 41 anos. Ela teve 3 embriões, 2 euploides, com 41 anos. E aí eu te pergunto... 37, imagino 4, se passaram 4. Melhor Quatro que anos. Pensa. um embrião melhor do que quando ela tinha os 37 anos. Quando foi que o homem foi olhado? Neste processo foi a primeira vez que o homem foi olhado. Então, assim... É 50%. É que nem 50%. tu começou falando. Então, E o alumínio, essa parte do alumínio aí, que deve ter provavelmente uma suplementação que também... Sim, eu estava lembrando de uns dos ativos importantes que eu tinha lido esses dias, é o silício, na questão da fertilização, mas Exato. por quê? Ele vai quelar o alumínio também. Perfeito. Falando sobre quelação, é bom a gente explicar, né? A gente, vai quelar o alumínio. Aí a pessoa fica olhando, como assim? O que é quelação? Ele vai se ligar, o silício vai se ligar ao alumínio e vai ajudar na eliminação desse alumínio do organismo. Ou seja, o alumínio circulante na nossa circulação, quando tem a entrada de um suplemento de silício, vai se ligar a esse alumínio e esse silício vai retirar esse alumínio da nossa corrente sanguínea pra gente entender. Senão as pessoas ficam assim, meu Deus, uma quelação. E esse alumínio faz mal para quem está tentando engravidar. Então, mas como eu vou evitar esse alumínio? Aonde está esse alumínio? Para homens, mulheres, como eu faço? Olha, quero engravidar, não sei o que está acontecendo, mas eu já quero me prevenir quanto a esse alumínio. Como?
Hoje o que eu vejo a maior intoxicação por alumínio não é o desodorante, como todo mundo Imagina já que retira de cara. É. O que eu mais vejo hoje é pela água, tá? O consumo de água direto da torneira, ela tem uma quantidade de alumínio elevada. Então, a gente precisa trocar essa água por uma água mineral. Aí vem a pergunta da bombona, podemos falar depois, né? Sim, bombona, filtro. Exatamente. Como vão fazer? Da onde é essa água? Mas assim, falando do alumínio, então hoje eu vejo isso como uma fonte muito grande. Panelas, utensílios, medicamentos. Então, a gente recebe pacientes utilizando não só omeprazóis, mas como medicamentos antidepressivos. E aí, o alumínio está nas alturas. Então, como o preparo de uma gestação também faz parte, auxiliar nessa troca de medicamentos, obviamente, nutricionista não tira medicamento nenhum, né? Lembra, fizemos parte. Então, de se conversar, de se fazer trocas por excelentes ativos fitoterápicos que a gente pode dar auxiliar nesse suporte de retirada do medicamento. Mas, tem duas coisas que eu gosto de falar quando se fala de disruptor endócrino. Não é só a forma como você se intoxica. Como é que o teu organismo está funcionando para eliminar isso? Porque é a mesma coisa quando a gente toma um suplemento. Será que você está absorvendo? Será que você está digerindo? Então, vamos pensar a primeira coisa. Tira tudo que te intoxica. Então, ali vem utensílios, faz parte também. Aí a gente vai falar um pouquinho, aqui, lembrando as pessoas sobre o que são disruptores endócrinos. Isso, é verdade. Eu gosto de explicar bem simples, né? Assim, que disruptor endócrino é quando aquele alumínio, aquele metal... Aquele pote plástico onde a gente... Tupperware. O Tupperware, quando vem. Então, isso são todos produtos com disruptores endócrinos. Então, quando a gente tem essas moléculas, né? Que é o tal do bisfenol também, que isso já está mais comum, a população, quando a gente recebe esse antinutriente, enfim, ele se liga no lugar de um hormônio e essa cascata não ocorre. Né? O resto da cascata, pelo hormônio que deveria funcionar, não funciona. Ele começa a sobrecarregar as vias de detoxificação, vias hepáticas, fígado, desde também sobrecarregar todo... Na verdade, eu brinco que é como se a gente tivesse um tonel de zinco, um tonel de lata cheio de sujeira e o nosso corpo está ali dentro. Como que isso funciona? Né? Eu gosto de trazer coisas simples. Era assim que eu aprendi a bioquímica na faculdade. Mas é verdade, é assim fácil, que vai é mais fácil. E como é que a gente consegue eliminar esse alumínio em suplementos? Existem suplementos para isso? Acredito que já tem coisas bem novas, né? Tem ativo bem bom, assim, de silício. O Silanox é o mais conhecido hoje, assim, mas o silício, em geral, ele faz essa retirada do alumínio. Essa captação de mas alumínio. É bem interessante, assim, de dosagens de níveis antes e após o uso desse suplemento, é incrível, assim. Eu mesma usei e é ótimo. Viu? O Nutri também se intoxica, tá? Somos mas humanos. Com certeza. É aquela história. Eu bebo muito raramente. Eu bebo aqueles 150 ml a cada 6 meses. Tá pronta para engravidar, né? Olha. Cuidado. Esses 150 ml a cada 6 meses, mas às vezes eu tomo água da torneira. Olha aí. Exatamente. Tomo água da academia, do filtro, sei lá eu da onde. Grazi, então a gente nunca sabe. Pode acontecer com todo mundo. Eu acho que é importante a gente falar, porque as pacientes perguntam assim, ok, eu preciso viver nessa bolha? Sim, eu ia comentar. Eu não posso comer isso, eu não posso tomar aquilo, eu não posso passar tal creme. Gente, vamos lá, meninas. A gente escolhe, ou a gente pinta o cabelo, ou a gente usa uma base, ou a gente faz botox. A gente vai escolher qual toxina a gente quer. A botulínica, claro. Porque é muito difícil, Exato. assim, mas tudo que puder fazer para melhorar, eu acredito que é benéfico. Mas a gente tem que viver, né, Tem que Rô? viver. Isso era o que eu ia dizer. As pessoas, porque senão fica também uma neurose, assim, a pessoa não é obsessivo aquele negócio. E aí, às vezes, prejudica também, porque a saúde mental é muito importante. Sim, eu fiz uma revisão agora para montar um curso sobre o impacto do estresse na fertilidade. Que se fala, né? Relaxa que engravida, a gente brincou até Eu antes. vi essas perguntas lá, e isso deve acontecer muito. Ai, relaxa que tu engravida. Tá, tudo bem, eu acredito que tenha que relaxar mesmo. É verdade. Mas vai falar isso pra quem tá tentando. Não consegue. É um homem, gente. Mas, assim, resumindo, eu fui atrás, eu disse, eu preciso entender isso até para ver até que ponto a nutrição pode ajudar nesse processo. Claro. Bom, resumidamente... Ou seja, alimentos até importantes para essa saúde do óvulo.
né? Então, o estresse faz com que a gente tenha uma alteração toda de eixo de FSH e LH, que são os hormônios que conduzem à ovulação. Então, se você tiver um mês da sua vida muito estressada, você pode até não ovular naquele mês. Aí, realmente, relaxa que engravida. Claro, Né? claro. Então, grosseiramente... E essa mesma questão se repete também para o homem, porque o estresse também diminui o número e a qualidade dos espermatozoides também. Porque aumenta o estresse oxidativo. Mesmo que eles produzam todos os dias. Se tá estressado o mês todo, todos os dias vai ser ruim. Sim, exatamente. Então, aquele homem que tem um estresse super elevado, a qualidade espermática dele não vai ter motilidade, que precisa de mitocôndria. A mitocôndria sofre pra caramba nisso. Então, acaba que não consegue ter aí até quantidade e qualidade. E falando um pouquinho de alimentos, e aí também a gente pode colocar em suplementação, quais seriam os alimentos que a gente pode colocar como importantes, né, digamos, para a saúde do óvulo? O que a gente poderia, por exemplo, assim, quais são os alimentos? Eu vou começar, eu vou querer falar os que são indicados, os que deveriam ser evitados, aí. Então, colocando, presente-se uma dieta, por exemplo, para engravidar. Bom, o que eu posso escolher? Então, tudo bem, eu vou utilizar, a Rochelle falou, em vitaminas do complexo B, vitamina E para melhorar a função de membrana, barreira, vitamina D, se fosse escolher só uma, né, só uma vitamina. Mas aonde eu posso encontrar isso nos alimentos, que já seria o ponto de partida? Porque muitas vezes a pessoa está aqui assistindo, a tentante está aqui assistindo de repente e pensando, mas afinal de contas, o que eu preciso comer? Né? Onde eu vou encontrar as vitaminas necessárias e onde eu vou encontrar a alimentação. Isso, porque, de novo, vai usar o suplemento, mas a dose desse suplemento pode ser muito pequena se eu tiver uma alimentação adequada. Claro. Então, vamos lá. A gente fala do metilfolato, né? Mas na alimentação é o B9, o ácido fólico, folhas verdes escuras, né? Que isso falta muito na dieta das pessoas. E assim, resumindo, não é uma folha de rúcula, né? Não é uma folha de alface. Então, eu digo, se tá com dificuldade de comer salada, vamos fazer um sucão verde. Coloca todas as folhas ali. Então, eu não consigo, vamos fazer uma panqueca verde. Coloca essas folhas nessa panqueca. Então, vamos... Para conseguir atingir a meta. Atingir a meta. Então, não é só botar salada fria no prato, principalmente para os gaúchos, né? No inverno é sofrido comer salada crua. Faz uma sopa verde. Tritura e faz o caldo. Faz o caldo verde. Exatamente. Coloca mais. E isso é uma das coisas que faz parte. E aí, olha que legal e que lindo. Né? As folhas verdes não têm só ácido fólico. Elas têm magnésio, elas têm aí um pouco de ferro, até um pouco a gente tem ali de outros nutrientes que auxiliam nesse processo de metilação. Então, não é uma cápsula com metilfolato. É um alimento que tem um monte de coisa. Claro. Então, eu digo que a nutrição é linda. Ela é linda mesmo. Fantástico. Então, a gente pode estar aí botando vitamina D, vitamina E, encontrando em cereais, né? Isso, leguminosas, exato. vitamina B12... Sobre a vitamina B12, a suplementação aí, até eu acho que, de repente, não sei se vou falar porque não entendo tanto dessa parte de fertilidade, mas ácido fólico, metilfolato, como tá funcionando as dosagens para isso, para as tentantes? Então, existem... O mínimo que a gente tem que ter é 400 microgramas de metilfolato. É a dose que eu mais recebo, assim, de prescrição. O que a gente vê hoje, às vezes, é pacientes acima de 40 a mais, os médicos dando prescrição aí de 1.000 microgramas. De metilfolato. Isolado. E aí é importante você falar, né? A gente precisa, para esse ciclo de metilação do DNA, pensando na qualidade desse óvulo, outros nutrientes. Claro. B12. Não é só ele. Exatamente, B12, B6, né? A gente precisa de B2, de colina, a gente precisa de metionina. Então, isso tudo faz parte desse ciclo. Vitamina D, vitamina E. Isso é nutrição. Então, aí, metilfolato, B9, as folhas verdes escuras, B12 nas carnes, nos cereais, né? Complexo B todo a gente consegue um pouco Cereais nisso integrais, tudo. Exatamente. Colina na gema do ovo, que é a coisa mais barata. Rochelle, colina não é caro, Rochelle? Se for falar ainda de Eu não posso falar isso. colina. Exatamente. E aí, a questão de tomar cápsula, né, Rô? Que a gente conversou sobre isso outro dia, assim, a dificuldade. Então, gente, é fácil tomar um suplemento, eu gosto, super indico, não tem uma paciente que sai do meu consultório sem, mas precisa ter a base da dieta. Não tem como. Não tem. E aí, eu acho que é importante falar da B12 sobre quem é vegetariano, né? Verdade. As gestantes vegetarianas e veganas, Exatamente. E aí entra uma questão, gente, não é só ferro, não é só zinco, não é só B12. A gente precisa ter metionina. Então, muitas vezes a gente precisa suplementar, sim,
o whey vegano que não existe, né? Mas, enfim, as proteínas veganas. vegetais. Precisa. A gente precisa. Lá no final da gestação, essa gestante precisa ter muita proteína para que esse bebê ganhe peso. Senão, ela vai ter um bebê com restrição de crescimento. E não tem como eu, lá no final da gestação, conseguir fechar a dieta sem suplemento. É impossível, gurias. É impossível. Eu atendo gestante há 18 anos e eu posso te dizer que mesmo que ela passasse o dia inteiro comendo, ela não fechava. Ela tem que botar suplemento, desde proteína em pó, mesmo quem não é vegetariana. Quem é vegetariano é mais difícil. Então, o que tu Sim, indicaria para as veganas? Tu indicaria para que elas, pelo menos, abrissem uma exceção de alimentação e colocassem algumas proteínas de origem animal? Ou a suplementação dos aminoácidos. Também? Que daí hoje, Sim. hoje até já Sim. tem algumas composições que eles chamam de mix de aminoácidos que, vamos dizer assim, mimetizam a proteína. Eles se parecem com a proteína. Então, tudo que a gente precisaria de aminoácidos essenciais vai estar dentro dessa composição. Se é uma opção da pessoa permanecer E elas optam ou não? Elas Na verdade, abrem um pouco a exceção? eu não peço para elas voltarem, porque tem muitas questões culturais, às vezes, né? Religiosas. Por isso que eu pergunto. Mas assim, se ela tá aberta, primeiro eu começo a falar da importância da proteína. Aí ela diz, tá, mas tu quer que eu volte a comer carne? Não, peraí, eu tô te falando da importância desse nutriente Para esse momento. Exatamente. Mas a gente também, como nutricionista, tenho que achar uma solução para você. Viável. Não, eu topo. Eu tenho uma paciente que ela ovo-lacto vegetariano. Bom, então eu topo comer peixe umas 2 vezes na semana. Ok, então tá. Nos outros dias que você não come peixe, o que a gente vai usar? Leite, ovos, proteínas, suplementação. Exatamente. Então elas também já vêm com... Eu adoro atender esse público, né? Porque existe o desejo, né? O que tu quer Exatamente. mais? O que você quer mais? Estar arraigado às tuas filosofias, né? Ou você elas quer aceitam. um filho? Você a quer... importância na gestação também, não só a questão do magnésio. Nossa. E da questão da insulina também, né, Josi? Primeiro, antes de engravidar, né, na tentativa ali, já estar com essa insulina e a glicose ajustada ali, porque depois... Para não ter uma diabetes gestacional. Isso. E aí voltamos à ideia do público que a gente mais vai ter daqui pra frente. 40 a mais. Qualquer mulher acima de 40 anos tem uma chance muito maior de ter diabetes gestacional. Então, se essa mulher se prepara, eu brinco com elas, né? Eu falo em consulta. Pensa nesse processo que você está passando por uma oportunidade de gerar alguém mais saudável e ter menos intercorrências na tua gestação. Porque pode vir uma gestação do acaso aos 40 anos, se você não está preparada. Olha, eu não tenho esse dado exato para te dar, mas o que eu vejo em consulta é a probabilidade de dar alguma intercorrência durante a gestação, ela é maior. Desde uma implantação errada, que lá no final vai ter uma pré-eclâmpsia, né? E aí vai ter um parto prematuro, que ninguém quer também. Claro. Então, se tiver esse preparo, além de reduzir a chance de ter diabetes gestacional, eu vou ter uma implantação muito melhor, eu vou ter uma placenta que se forma lindamente, vai nutrir muito melhor esse bebê. Lá no final, é outra história, né? Aquela coisa, quero ter parto normal depois dos 40, é viável, é super possível, depende da gestação e do pré-natal que você teve. Claro. E quais são os alimentos que deveriam ser evitados, tanto pela gestante, isso é óbvio, essa pergunta viria, e pelo parceiro também, que estão tentando engravidar? Primeira coisa, vamos falar sobre cafeína. Sim. O café. O café. Então, vamos lá. Vamos falar do pré-gestacional e depois a gente fala dele na gestação. O café, a cafeína na gestação, vamos lá, café, chimarrão aqui no sul, né, bebidas aí cafeinadas, chá verde, chá preto, tudo isso pode atrapalhar muito o processo de ovulação. Além do processo de ovulação, o processo de implantação, ou seja, eu posso aumentar o risco de aborto. Também alguns estudos têm mostrado que mulheres que têm endometriose tem mais chance de ter dificuldade de eliminar essa cafeína, e essa cafeína tem um potencial de aborto, né, de aumento de risco de aborto maior nessas mulheres com endometriose. Dilatação? Por dificuldade de processo. A mulher de endometriose, dificuldade de detoxificar. Mas a cafeína por alterar todo o processo de ovulação mesmo. E aí, na gestação, não existe dose segura para consumo de cafeína. Então, assim, só um cafezinho, só uma cuia de chimarrão. Não tem. Então, hoje, quando a minha paciente diz assim, eu amo café, o que eu faço? Café descafeinado, à base de água, tá? E não é grandes volumes. Sim, que é? Se ela tomava 5 cafezinhos, vai tomar 1 por dia e olha lá. E olha lá. E olha então, lá. assim, eu digo, esse descafeinado é para matar a vontade.
né? Sim. Pra aquela coisa de, nossa, preciso muito, né? Então, assim, cafeína... Eu acho que eu seria a gestante cagona. Tipo assim, Não ai, gosto pode, de não café. pode. Não pode, não pode. É, eu Não. sigo a regra. Eu, na minha gravidez, eu cheirava sou o mu- café. É, Era isso. a minha sorte é que eu detesto café, mas eu seguiria a regra Sabe aqui que na eu linha. ouvi ontem de um médico também, ele falando que ele fez um detox da cafeína por 30 dias. E ele disse que nos primeiros dias ele É um horror. percebeu a urina com cheiro de café. Eu digo, nossa, eu acho que... Mas olha só, isso é uma coisa. Meu Quando o Deus. paciente tem cheiro de café, toma café e daí- tem cheiro, é porque tem dificuldade Tem de eliminar, não é a cafeína, é os fatores que estão presentes, os outros nutrientes que estão presentes no café. Ó. Eu sou uma. Tem Eu amo café. E aí, um período, eu cheguei, assim, pós-parto, né? A gente enlouquecida. Cheguei a tomar 3, 4 xícaras, 5 xícaras de café. Enlouquecida, né? Desespero, eu quero tomar Exato, café. acordada. Exato. E eu passei um período sem. Gente, eu me senti uma drogada. Sempre fica uma lentidão, uma Não, letargia, dor de cabeça. uma série de... Nossa, foi um horror. Então, assim, a gente sentir na pele também é bom pra explicar É, pro paciente. sempre É digo. verdade. E falando em outros alimentos, eu comecei pelo café, mas a gente pode citar aí alimentos ultraprocessados e processados. O que mais que a gente entra nesse quesito? A gente hein? falou, pra resumir, né? Então, cafeína, bebida alcoólica, alimentos processados. Os Então, adoçantes, exatamente, edulcorantes. adoçantes, açúcar. Açúcar. Açúcar assim, e aí não é só o açúcar de adição que a gente sabe, que a gente vê, que a gente coloca, mas é aquele açúcar que tá escondido, né? Sim. Do alimento que, ele é sem açúcar. No edulcorante. No edulcorante. Sucralose. Sabe que a gente viu isso no congresso agora, que sentimos tua falta no congresso. Fiquei no online. Intestino e cérebro, e foi muito falado ali, tanto nos 1000 dias, mas também como a parte de adoçantes, né, e edulcorantes, atingindo inclusive a parte de função cerebral do bebê. Uhum. Né? Neurodesenvolvimento, ou seja, a utilização aí é diet, light, com menos açúcar, mas com uma carga super elevada de edulcorantes, Exato. diminuindo aí e prejudicando a neurofunção do bebê. E aí, quando a gente entra na parte também de carnes, né? O homem, principalmente, a questão da carne vermelha, tanto o homem quanto a mulher, mas o homem tem a questão da gordura saturada, tem uma resposta péssima para a qualidade. Então, a gente precisa ter gorduras de boa qualidade para que essa flexibilidade da cabecinha desse espermatozoide, da parede celular desse óvulo, consiga, né, o espermatozoide penetrar nesse óvulo, porque se essa mulher tiver muita gordura ruim na dieta, essas membranas vão estar totalmente enrijecidas. Então, a qualidade é outra. Então, não adianta botar ômega 3 e comer fritura toda semana. Não, precisa gorduras boas aí, gente. A gente tá falando de oleaginosas, de um bom azeite de oliva, abacate, né? Tá colocando isso. Então, Exato. aí vão pensar, mas como eu vou comer abacate puro? Gente, dá pra fazer guacamole, dá pra fazer bastante coisa com abacate, muito fácil. maionese verde, a gente consegue colocar em bastante coisa. A técnica dietética vai aí, né? Mousse aí de vem chocolate, mousse de Hoje eu cacau. adoro. Hoje né, ontem vi uma receita com de abacate com grão de bico também, tipo Sim. um guacamole com... Não tem essa de não gostar. Eu digo, já provou? Já provei. Mas como você provou? Então tá. Exato. Às vezes falta o temperinho. alguma Eu coisa costumo que dizer vai assim, dar. pronto, vem alguém que nunca provou, não gosto. Não, mas provou isso. É a a questão questão de também- abrir o paladar, tirar o preconceito dos alimentos, né? E a Eu vou questão- provar outra coisa. E a questão do investimento. Quando eu falo para as pessoas, é investimento, não é de dinheiro, é de tempo. Você precisa Sim. entender. Tempo e saúde. A gente consegue hoje, né, gurias, se entrar no supermercado, o que você come do café da manhã ao jantar, tudo pronto. Sim. Tudo, né? A facilidade tá aí. Mas será que aquilo que eu tô consumindo tá matando a minha fome ou tá me nutrindo? Eu ia fazer uma pergunta, porque esses dias me procuraram para saber, assim, uma nutricionista que aceite que a pessoa, ela come na rua, né? Então, porque às vezes... real. É a realidade, né? Então, assim, às vezes a nutricionista vai ajudar na escolha do que vai buscar. Muito Não, comum isso não. hoje. difícil, Isso é o que eu as atendo no pessoas- consultório. Eu vou almoçar sempre na rua e não quero preparar comida, quero ter comida à noite. Então, eu preciso saber pelo menos esses 3 lugares onde tu vai comer, eu quero ver o cardápio. Vamos dar uma olhada no cardápio e eu vou te ajudar a escolher.
É isso que eu falo de investimento de tempo, de você, eu posso ir, é mais fácil para mim no restaurante A, que é 1 minuto, mas no restaurante B eu levo 5. Vai no 5 se ele é melhor. Se ele é melhor. Claro. Então, isso é investimento de tempo, né, que eu falo, é que você precisa se dedicar, você vai precisar comprar uma fruta, não precisa ir no supermercado, mas tem a feirinha, tem Às a vezes, banquinha perto do lado do tem a escritório. banquinha. Exato. E aqui a gente estava falando, tu falou em endometriose. Mulheres com endometriose, qual é a estratégia nutricional para auxiliar esse positivo? Anti-inflamatória e anti-inflamatória. Porque endometriose é tinhosa, né? Eu sou uma paciente de endometriose Você sabe. severa, severíssima. SOP também. Né? E SOP. Mas hoje eu vejo que aonde as mulheres descobrem endometriose, quando vão tentar engravidar, né? É onde onde elas mais têm diagnóstico. Então, o que acontece? Ela é uma doença que trabalha todo o processo, tem um processo inflamatório muito elevado, um processo de imunidade alterado. Baixo. Né? Exatamente. E um processo que eu vejo de detoxificação péssimo. Então, a gente precisa trabalhar com alimentos que retirar os que inflamam, que alguns desses a gente já falou, né? De gordura, Processados, bebida muita carne alcoólica, vermelha, processado, cigarro. carne vermelha. Exatamente. Trabalhar com alimentos que vão nutrir, então alimentos ricos aí em resveratrol, frutas vermelhas. Resveratrol é excelente para endometriose, ele controla, né, o crescimento desses focos. Cúrcuma, então colocar alimentos que tem. A gente fala da cúrcuma no tempero, mas também dá para se usar ativos, né? O que tem uma resposta suplementação. excelente na suplementação aí também. Curcumina. Curcumina. Uhum. Então, trabalhar com alimentos que são fáceis de colocar no dia a dia. Se não consegue, para quem quer ter praticidade, a gente vai para o suplemento. Então, sempre existe uma forma. Não vem com desculpas que a gente acha a resposta. A combinação, né? Exatamente. Exercício físico, tava demorando, eu ia chegar nesse ponto. Sim. Vamos lá, então. Exercício físico. Quero engravidar, vou começar uma atividade física. Nunca fez, vou começar uma atividade física, o que fazer? Exercício físico. Sou uma praticante, sempre fiz, sigo fazendo na mesma intensidade. Porque sempre penso assim, eu preciso me exercitar porque isso vai melhorar na minha fertilidade. Mas isso já deveria ter começado, atenção, mulheres, há bem mais anos do que um só, e nem 6 meses. Sim. Vai lá. Então, existe um preconceito de quem não gosta de fazer atividade física, de dizer assim, mas a mulher atleta tem dificuldade de engravidar, né? Bom, gente, até a gente chegar a praticar atividade física como um atleta. Demora, eu posso garantir que demora. E não é praticar atividade física 1 hora no dia. Não. Não é. Então, o que acontece? Desculpa. Então, o que acontece? Essa mulher precisa trabalhar atividade física, primeiro, para melhorar toda a vascularização, tá? A gente precisa trabalhar a circulação. E aí a pergunta, qual é um dos órgãos mais vascularizados no corpo dessa mulher? Endométrio. Como é que eu vou melhorar a vascularização? A pessoa comeu queijo ontem, viu? Já dá a resposta direta. Nutri também sai da dieta. Né? Então, primeira coisa, praticar atividade física é importante para a vascularização. Segundo, a gente precisa ter uma forma também de trabalhar esse emocional. A atividade física é importante. O que não dá é para ser excesso. Eu faço 3, 4, 5 treinos ao dia. Isso não vai te ajudar. Vai piorar teu processo de ovulação, tu pode ter toda a alteração hormonal. Então, o que eu oriento? Vamos ver como é que você está ovulando, vamos ver como é que está o teu ciclo e faz atividade física pelo menos 1 hora por dia, isso é super tranquilo. Mas eu faço crossfit, ok, é 1 hora do teu dia, por mais intenso que ele seja. Se você já está acostumada, se isso já está dentro do teu padrão, isso não vai modificar. Eu tô com uma paciente de 42 anos que faz crossfit, que agora ela tá grávida. Né? Fez fertilização in vitro e tá grávida. Eu disse, olha, agora não dá para fazer crossfit. O crossfit tem muito impacto, né? Exatamente. Mas eu não quero parar. Não, você não vai parar de fazer atividade física, mas você vai parar de fazer crossfit. Exato. Então, precisa ter uma orientação, mas uma intensidade menor, mas vai manter. Precisa. Claro. Precisa manter. E aí eu queria trazer sobre o homem, só pra gente falar da atividade física. O homem precisa praticar atividade física também. Mas uma das atividades físicas que pode prejudicar é o ciclismo. Olha, que dado interessante isso. O aquecimento desse saco escrotal. Então, tem que ter muito cuidado com o ciclismo para os homens.
quanto de bike você anda? Eu falo ciclismo porque na época que eu tava tentando engravidar, o Andrigo fazia assim, ó, pedal de muitos 70 quilômetros. 200 quilômetros. Muito. Ele participava de enduro, enfim. Eu disse, acabou com a tua bike. Acabou. Chegou e disse pro maridão, bom, pode trocar o teu esporte. Mas Ele vamos chorando. Mas tudo bem, tu pode voltar depois. Volta Exato. depois, é só Mas esse olha período. só, se anda lá, sei lá, 20 quilômetros, assim, um dia sim, um dia não vai parar, entendeu? Pode continuar. A questão é o tempo. Vamos lá, eu moro em Florianópolis, né? Agora vai ter Calor. o Ironman. Não, Ironman. Ele vai fazer. Não, ainda não, por favor. Mas a maior parte desses homens que fazem Ironman são homens que estão na fase reprodutiva. Claro, E no aí- seu auge do potencial atlético. Não vamos falar só homem, mulher também. Sim. E o que eles fazem? É natação. É tudo. É uma Ele é depressão bike e a insana. corrida. Exato. Então aí a gente pode chegar que isso é o excesso. Eles têm 3 a 4 treinos por dia. Uhum. E é treinos de 170 a 180 Uhum. de Longos. bike, 40, não sei quanto de natação. Então Uhum. isso é prejudicial. E fora Pra que daí, saúde, no normalmente, essas pessoas, eles acabam usando suplemento de cafeína. Eu lembrei de uma nutricionista que ela Verdade. treinava, que nem tu falou, assim, muitas vezes, ela corria, fazia musculação, Isso. fazia não sei o que, crossfit, e aí, para aguentar tudo isso, acabava tomando muita cafeína. Ela começou a achar que era por causa da atividade que ela não engravidava. Não era o excesso de cafeína que ela tomava em suplementos daí. Então, Para conseguir manter aquela pra disposição conseguir. para os treinos. Fora, Essa certo, a cafeína que tomava nos cafés, né? E essa mulher pode parar de menstruar, né? O corpo tu para de menstruar, para de ovular, e, enfim, como é que você vai engravidar dessa forma? Então, equilíbrio, né? Equilíbrio. O excesso não dá na atividade física. E a constipação aqui na gravidez, nas gestantes, o que a gente pode fazer por elas? Eu vi que isso também era um assunto bem comum. Comum. Então, primeiro ajustar a dieta, né? Mas existe aí no primeiro trimestre a ação da progesterona. Então, a progesterona faz com que a digestão toda fique muito lenta. Então, acaba tendo uma sensação de empanchamento, né? Acaba tendo muito arroto, dificuldade, come, se sente pesada. Então, começa pela ação da progesterona. No segundo trimestre, isso já dá uma melhorada. Mas no terceiro existe a questão física, né? Ou seja, o intestino tá lá apertadinho e o bebê bem espaçoso não, mas tá lá ocupando seu espaço. Então existe a questão física. Para isso, às vezes a gente ajusta toda a dieta e não adianta, né? Então a gente faz uso de suplementos. Suplementos. Em geral, eu gosto muito das fibras solúveis ali. Ajuda. Uma cássia, a gente usa o Fibergun, inulina. O FOS acaba, às vezes, aumentando também Um pouco de de extensão de gás, então eu prefiro a inulina. Os probióticos, eu acho que ele, em todo o processo, ele é muito importante. Né? Agora há pouco estava vindo de uma live sobre probióticos. E é porque ele melhora a questão, inclusive, da serotonina, porque as mulheres, as grávidas, também têm alterações aí bem importantes, emocionais. Que eu acho Se que a gente, mulher, já tem alterações emocionais, não precisa nem estar grávida para ter as alterações emocionais. São muitas incertezas depois, medos. Assim, medos, né? Então tem uma série de coisas que às vezes assim, ufa, dá um alívio quando faz aquele... Como é que é o nome do teste? Que faz a ressonância que aparece. Ai, tem todos os dedinhos. Tem todos, ultrassom. Tem 5 dedos, tem 2 braços, 2 pernas. Isso é importante. Tem nariz. Aí agora eu pergunto, o TCM também. Tanto para a Rochelle quanto para a Jússia aqui, suplementos esportivos que podem ser utilizados por gestantes, que já têm estudos que são liberados, o que poderia ser utilizado? A gente que vocês estavam falando aí de a gente estava cafeína. conversando. O whey pode ser utilizado, as proteínas veganas, né? Os aminoácidos, no caso, a glutamina, que às vezes que às vezes as pessoas não sabem se pode, se não pode. E eu fiquei na dúvida e perguntei para a Josi a creatina, porque a creatina hoje é também a queridinha do momento, assim, uma queridinha. Para as mulheres, e eu fiquei na dúvida se realmente, a princípio, para mim, poderia. E aí tem vários estudos agora do uso da creatina. Eu tenho um paciente que já chega usando e aí engravida e continua usando. Mas às vezes a gente usa até doses aí de 8 gramas ao dia para restrição de crescimento intrauterino. Então o bebê chega lá no final da gestação, sei lá, 30 semanas, tá com percentil baixo, além de a gente fazer todos os outros ajustes, porque não adianta só entrar com a creatina, né? Tem que ver ferro, tem que ver zinco, quantidade de proteína da dieta, e aí a gente entra com a creatina. A resposta é fantástica, assim. Chega a estar... Porque aí essas pacientes acabam fazendo ultrassom a cada 15 dias. Claro. E a gente vê... Eu tive uma paciente que estava... Ela não, né? O bebezinho, a menininha com um percentil de 4. 15 dias depois, a gente aumentou a dose de zinco, aumentou a proteína da dieta, aí eu tive que entrar com whey para ela, porque ela tinha tolerância. Entramos com a creatina...
de 4 foi para 19 o percentil, assim, Nossa, é em fantástico. 2 semanas, imagina. Não, e assim, incrível. tanto que o médico, ela é do Rio de Janeiro, o médico disse assim, eu nunca vi uma recuperação tão rápida. É fantástico, assim. É muito o universo lindo. da nutrição lindo, e né? fertilidade é lindo. Eu sou suspeita, amo trabalhar hoje posso dizer que só trabalho com isso. Então, nossa, não saio dessa área. Um outro mineral que eu acho super importante também é o magnésio, tanto na questão da constipação, quanto na melhora da qualidade do sono dessa mãe também. Dormir. Dormir. O sono deve ser algo bastante difícil. Complicado. No final da gestação, principalmente. Mas lembrei do magnésio, a gente lembrar também que ele é importante para a questão do cálcio. E o cálcio é um dos para conseguir nutrientes... metabolizar. Não, o cálcio também é importante, não só para a questão toda de massa óssea da mulher, que na gravidez tem uma perda, mas também para prevenção de pré-eclâmpsia, né? Sim, é um dos nutrientes. magnésio. E aí eu recebi, não. A gente tem um grupo de estudos de outras nutris também só sobre isso. E aí os médicos prescrevem cálcio isolado. E aí chegou uma paciente para minha amiga utilizando 2 gramas de cálcio isolado. Meu Deus. Ela entrou em desespero, ela disse, Josi, gurias, o que eu faço? Não, bota o resto, né? Então, o magnésio faz parte dessa prescrição, como a gente falou, vitamina K2, porque para onde vai esse cálcio? Né? Faz calcificação de tecidos moles nesse bebê, como é que fica o pulmão, como é que fica o resto? Então, assim, a gente previne pré-eclâmpsia, mas olha o todo. Então, precisa dar magnésio, vai constipar esse cálcio em excesso. O cálcio em excesso vai constipar, daí o magnésio vai ajudar. Adoro o magnésio para constipação. Ele é fantástico, ele ajuda nessa fixação do cálcio junto com a vitamina D e com a K2 e o silício, né? Então, o quinteto aí é perfeito, e tanto na prevenção de futuras osteopenia e osteoporose também. Beleza das tentantes e gestantes, gosto disso. O que a gente pode de ácido, não, o que a gente pode de procedimento, acho que isso é importante a gente falar sobre, eu quero um creme para hidratar meu barrigão, o restante, mas não quero prejudicar, então o que a gente pode estar se atentando a essa parte também, já que a gente falou ali dos disruptores endócrinos, né, o que a gente pode estar utilizando? É difícil, assim, que nem a gente disse, normalmente não se faz estudos nessa área, mas a gente tem algumas possibilidades hoje que já se sabe. Então, ativos, assim, ácidos nem pensar, né? Às vezes as mulheres também, as que estão buscando isso, por exemplo, mulheres normalmente mais jovens aí, né? Fazendo uso de Roacutan, tem um período longo aí que tem que estar sem usar. Eu acredito que é mais de um ano, são 4 anos até, para quem está utilizando o Roacutan, inclusive por ser teratogênico. Então, assim, ácidos nem pensar, mas a gente tem ativos aí, por exemplo, hoje tem um produto chamado Fisavi, que ele é um retinol-like, então ele é parecido, então ele pode ser usado nessa questão, porque uma das questões para as mulheres na gestação são os melasmas, que aí é em função, são as manchas no rosto. Os cloasmas. Então, assim, o protetor solar, então até não sei isso hoje como que tá nos verdade, estudos. Protetor solar para gestante, isso é bem interessante. Esse protetor solar, então, o ativo que tem no protetor... Filtro físico, né? Que a gente mais vê é o octocrileno, né? Então, protetor solar tem que ser sem octocrileno. Hoje a gente tem várias marcas, eu sei que vocês têm lá na farmácia da Solvier, que é ótimo também, da BioArt, tem várias marcas muito boas, assim, que a gente pode usar. Mas... E aí lembrar, eu queria trazer uma questão que é bem importante, que eu recebo pacientes que perguntam assim, eu adoro um Botox, não tenho nada contra Botox, mas vamos lá. A questão do Botox com a imunologia da gestação. Hoje a gente vê muitas mulheres com doenças autoimunes, e aí a pergunta que vem, então eu posso fazer Botox agora, que depois eu vou fazer a FIV, eu vou engravidar? Nem a pau. Literalmente, essa é a minha expressão. Mas por quê? O que mais acontece o que acontece no primeiro trimestre da gestação? É a maior adaptação imunológica do corpo dessa mulher a receber esse embrião que tem 50% de uma carga genética que não é dela. E se essa mulher faz uma ovorecepção, é 100% de uma carga genética que não é dela. Então, como é que ela já tem uma toxina no corpo, porque ela vai ter que, vamos usar uma palavra bem, né, digerir, vai ter que tolerar e aí ela já tem uma doença autoimune, e aí ela ainda vai colocar um embrião aí. Cara, não tem carga para todo mundo. Tem tudo para dar errado. Então, assim, a gente precisa hoje estudar a imunologia da gestação. Por que imunologia da gestação? Porque é isso que vai acontecer depois da tua FIV, entendeu? É isso que vai acontecer depois. FIV, gente, fertilização in vitro. Exato. Para quem está acostumado. Então, a gente precisa entender hoje, primeiro, por que as mulheres estão tendo tanta doença autoimune?
Adoro Botox, já falei. Não tenho silicone, mas fiz redução de mama, né? A mulher bota silicone, a mulher faz um monte de procedimento, a mulher faz Botox. Aí ela vai querer engravidar. Gente, não é pra gente virar roots, não é pra gente deixar Não. sovaco peludo. É só deixar um tempinho para que o corpo consiga se Exatamente. desintoxicar e não tenha outros agentes aqui entender. competindo. Entender o porquê é que você tá assim. O que você fez pra chegar aqui? Você não chegou aqui em um mês. Você foi o que... Eu tenho 40 anos. Mas isso é em tudo na vida, né? Em tudo. Não em é só na tudo. gestação e nas É. tentantes. Se você quiser, digamos, se você quiser engravidar, se você quiser melhorar de emprego, aprender mais, estudar mais, ficar mais capacitado, você vai ter que abdicar de outras coisas. De tempo entre os amigos, Exato. de Escolhas. escolhas, de Escolhas. maior tempo de treino, de melhor qualidade de sono, de melhor alimentação para chegar no objetivo. Exato. Então, assim, só um resumo, né? Não precisa viver na bolha. Não precisa se desesperar. A gente pode continuar sendo vaidosa, pode continuar se cuidar. Brinquei com as meninas que depois daqui eu vou fazer minha faxina, sobrancelha, dermato. A gente deve continuar fazendo isso. Claro. Indiferente de querer ter filho ou não, porque a gente também logo depois tem uma menopausa. Como é que a gente vai encarar isso, né? Então, assim, como é que eu quero envelhecer? A gestação é uma parte da vida. Claro que a gente também está sendo responsável pela vida de mais alguém. Um outro Isso ser. é extremamente importante. Mas faz o equilíbrio disso. Né? Eu não vou fazer tudo ao mesmo tempo. Um botox, eu vou pintar cabelo, eu vou... Não dá, é uma coisa de cada vez. Tá certo que às vezes a gente entra em crise e quer fazer tudo. Sim. Né? Mas equilíbrio. Sabe que isso é uma coisa que eu sempre... Eu tô entrando aí nesse universo agora do climatério, né? Então, isso é uma coisa bem importante, essa questão de pintar o cabelo. Eu já tenho agora uns fios brancos e eu fico pensando, esse dilema, pinta ou não pinta? Bom, por enquanto, vai levando. Tô levando assim. Mas você não deixa de ser vaidosa. Não. Você acha outras formas. Acha outras formas. Eu acho que é Exato, isso. É achar exato. outras formas mais saudáveis disso. E eu li hoje de manhã um post, tava no carro vindo, no Uber vindo, que é assim, a mídia hoje, é o que dizia no post, nos coloca que a gente precisa usar milhões de cremes e coisas para anti-envelhecimento. Mas, post seguinte, Carrossel dizia assim, mas você não está fazendo atividade física, você não está cuidando da alimentação, você não... Então, gente, Tem que hoje fazer tudo isso para... é um conjunto, né? O creme é super importante, o cosmético é importante, mas e cadê o resto que vai fazer a base? Ou seja para gestar, a tentante para conseguir engravidar, alguém para conseguir mais foco, melhorar a sua performance, emagrecimento, seja ela qual for, vai precisar de uma nutrição equilibrada, de exercício físico, de sono de qualidade, de saúde bucal, Também. inclusive, sim. vi isso no congresso, Gerenciamento de estresse. e gerenciamento de estresse para ter uma vida de qualidade. Acho que a gente pode resumir isso tanto para as pessoas quanto para as tentantes e gestantes, para a fertilidade. Exatamente. E a Meninas? questão dos produtos, né? A gente estava falando antes, eu pulei um pouquinho ali. As bases também, elas têm que ser livres de alguns ativos, como os parabenos, os petrolatos. Com certeza. Né? É. Então, esses produtos, por quê? Porque eles vão estar envolvidos nesse processo lá, ocupando o receptor ou causando alguma outra dermatite, alguma ação desnecessária. Então, é importante a escolha de ativos, assim, de bases, por exemplo, para os cremes, que essa mulher precisa de uma hidratação, porque de prevenção de estrias, a pele precisa estar hidratada. Já com conservantes aceitos. Conservantes né? aceitos, ou a que a gente estava falando outro dia e trazendo aqui, aquele conceito clean beauty, né? Então, com menor quantidade de ativos possíveis, para que também esse organismo, o detox, seja mais fácil, não tenha mais um ativo que ele precisa... O organismo precisa detoxificar. A ideia é Dá essa. menos trabalho para o organismo. Meninas, eu ficaria mais tempo aqui conversando sobre isso, mas quero encerrar perguntando, Josi, onde é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Meu Instagram, então, é Josiane Catafesta. Bem simples, Catafesta. Porque acho, né? Assim, e é sobrenome, não Não é festa, não é um não clube, Josiane Catafesta, Exatamente. nutrição e fertilidade. Hoje eu atendo presencialmente em Floripa. Consultório abrindo esse mês, graças a Olha! Deus. Reforma feita, né?
E também eu venho a Porto Alegre uma vez ao mês. Mas atendimento online também funciona super bem. Então, as tentantes e gestantes já podem te procurar a partir de agora. Rochelle, onde é que a gente te encontra? Encontra a Farmácia Arscurandi. Farmácia Arscurandi no Instagram. A gente está aqui em Porto Alegre, no Centro Histórico, na Praça Conde de Porto Alegre 16. Também quando passarem ao centro, agora parece que vão revitalizar o antigo prédio da Rocco. Então, acho que vou ter mais Olha aí. movimento na vizinhança. E o meu Instagram é Nutri Graciana Neumann. Me encontram lá com os pitacos, aulas e tudo mais sobre esse universo de nutrição e farmácia e suplementação. Então, muito obrigada, meninas, por hoje. Eu E que sejam agradeço sempre o convite. bem-vindos aqui, sempre bem-vindas. Obrigada a você. Obrigada.